Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. A todos os irmãos que estão ouvindo essa mensagem, que estão sendo alcançados por essa mensagem, que Deus esteja abençoando de uma forma que esteja nos protegendo, nos guardando de todo mal. Nós estamos em meio a uma pandemia, isso é notório a todo mundo, aonde nós estamos com essas restrições. Há tempo nós deixamos de nos congregar e isso nos trouxe, de certa forma, um momento difícil. Mas graças a Deus, por intermédio dessa ferramenta, por intermédio da internet, né? Deus tem nos dado essa oportunidade de a gente poder estar compartilhando. Uma vez Paulo, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 3 de Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele diz que ele estava preso e algemado, porém a palavra de Deus não estava. Então é dentro dessa perspectiva de que a palavra de Deus ela sempre será divulgada. E por meio dessas restrições que nós estamos usando essa ferramenta remota, online, para que a gente possa estar alcançando o seu coração. E eu espero que você e sua família nesta noite esteja sendo abençoado. É um culto ao Senhor. Então, eu gostaria de orar com os amados irmãos e nós vamos dar continuidade à palavra. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos porque em meio a tantas dores, tantas aflições, ó Deus, que temos passado, que a tua igreja tem passado, nós não nos esquecemos da tua palavra, nós não privamos-nos, ó Deus, de ouvir, de ensinar, de anunciar o Evangelho de Cristo. Por isso, Senhor, quero pedir ao Senhor que esteja abençoando esses irmãos que estão aí do outro lado ouvindo a sua palavra, as famílias que estão ouvindo a sua palavra, que o Senhor esteja fortalecendo, alicerçando seus corações. Nesta noite, Pai, a minha oração é que o Senhor use a minha vida também como instrumento nas tuas mãos, Senhor. E que a palavra que será transmitida nesta noite, Senhor, ela alcance o coração de cada irmão com poder, com autoridade, que a tua palavra nos oferece. Em nome de Cristo, eu quero te agradecer. Amém. Bem, meus irmãos, nós iremos cantar um louvor nesse momento. E será um louvor bem conhecido. Um louvor que tem por título Rompendo em Fé. Em meio a esses problemas que estamos passando, precisamos nos apegar à nossa fé no Senhor. E o hino é muito oportuno para esse momento. Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Esse é o objetivo das provações, dos tempos difíceis, o nosso crescimento. Então, vamos cantar. Cantemos. Aleluia! Deus tem nos chamado para cada um de nós, para viver a cada dia, rompendo em fé. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar,
sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco me mais. dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, ó, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas chega, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Esse é o tempo, é o dia de você romper em fé. Aleluia! Amém. Que Deus abençoe, que Deus nos faça não apenas cantar com nossos lábios, mas podemos adorar o Senhor de coração, corpo, alma e espírito. Nós vamos cantar mais um hino, meus irmãos. E desta vez nós vamos cantar um louvor que diz: Ele é exaltado. Porque Deus é exaltado, será sempre exaltado. Então nós vamos cantar esse louvor, esse hino. Ele é exaltado. Cantemos ao Senhor.
sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre é exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado aqui. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amém, louvado seja Deus, né? Porque Ele nos deu esse privilégio de adorarmos a Ele. Meus queridos irmãos, nesta noite nós iremos dar início, aliás, continuidade ao nosso estudo, à exposição ao livro de Colossenses. Hoje nós iremos finalizar o capítulo 1. Já estamos já 3 semanas com essa, falando e expondo o livro de Filemon. Aliás, o livro de Colossenses. O livro de Colossenses é um livro, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele se encontra na prisão de Roma. E segundo Lucas, no livro de Atos, ele diz que ele estava numa prisão domiciliar. Ele estava numa casa, porém ele tinha algumas restrições. Ele estava preso. E dentro desse bloco de cartas das prisões também tinham outras cartas que foram escritas em Roma. No caso de Filemon, que eu acabei citando, Filemon, Filipenses, Colossenses, o nosso livro de estudo, segundo Timóteo também, Efésios. Essas cartas foram escritas quando Paulo estava na prisão. E ela é muito peculiar a alguns termos que ele usa, como prisões, como alegria. Então são termos que é usado de alguém que está em restrições ali. Quando Paulo escreve a carta de Filemon, e essa é alguma nota introdutória que eu preciso passar para os irmãos, Paulo estava preso e há uma certa de divergência em relação a quem levou essa carta, a Paulo. Alguns dizem que foi Epáfras, outros dizem que foi Tíquico, que levou a carta de Filemon e levou a carta de Colossenses. Quando nós falamos de Filemon, nós estamos falando que quando Paulo escreve a carta de Filemon, ele escreve
a um problema que teve, porque Filemon era também membro da igreja de Colossenses, de Colosso. Ele fazia parte desta igreja. E quando alguém traz essa carta aos Colossenses, também traz a carta a Filemon, que Filemon tinha um problema com o seu servo, que era Onésimo. Então, quando a carta de Filemon é lida, também é lida a carta dos Colossenses. E nós vamos observar também, meus irmãos, que Colossos estava situado na Ásia Menor. E ficava alguns 70 quilômetros de Éfeso, ficava muito próximo à igreja à cidade de Laodiceia, ficava muito próximo à cidade de Herápolis. Laodiceia, os irmãos sabem que foi aquela igreja que o Senhor Jesus Cristo falou em Apocalipse, aonde ela não era nem quente nem frio, era uma igreja morna, né? E essa igreja de Laodiceia, ela também é citada no livro de Colossenses, porque era uma cidade muito próxima. A cidade de Colossos era uma cidade que não... antes de Paulo, era uma cidade que tinha muito poder aquisitivo, a economia estava cada vez melhor, mas alguns tempos depois, o imperador de Roma ele começa a tirar alguns benefícios da cidade de Colossos. E ela acaba ficando uma cidade não muito empobrecida, mas uma cidade com dificuldade financeira. Né? Na igreja de Colossos tinha também alguns problemas de crenças. E esse é o motivo por que Paulo escreve essa carta. Por que Paulo começa a escrever essa carta? É porque essa igreja ela tinha um grande problema. E o maior problema dessa igreja era uma confusão de crenças que tinham. Na igreja estava sendo introduzida, nessa igreja de Colossos, e muitas heresias, muitos falsos ensinamentos. Então o apóstolo Paulo ele escreve essa carta com a finalidade de alertar os irmãos, de combater essas falsas doutrinas, essa heresia, e que os irmãos fossem sadios na fé, tivessem uma saúde firme. Uma das principais, o problema de crença nessa igreja era o sincretismo, porque aqui nessa igreja tinha muitos ensinamentos. Eles tinham trazido o judaísmo para dentro da igreja, ensinamento judaico. Eles traziam também o ocultismo, a astrologia, e eles estavam trazendo vários ensinamentos gnósticos, né? E a igreja foi cada vez mais minando a sua fé. E um dos grandes problemas hoje para a igreja do Senhor Jesus Cristo são os falsos ensinos. Hoje quase nós não combatemos os falsos ensinos. Parece que a gente hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos nossos tempos, estão se apaziguando com igrejas que professam falsos ensinos. E a igreja, um dos maiores problemas da igreja do Senhor Jesus é os falsos ensinos, quando são infiltrados no meio da igreja. E quando Judas escreve a sua carta, ele escreve a carta com a finalidade de combater esses falsos mestres que estavam infiltrando doutrinas heréticas no meio da sua igreja. E aí Paulo ele escreve com a finalidade de mostrar que o evangelho ele tem que ser um evangelho genuíno. Um evangelho que Paulo mostra era diferente do evangelho que eles proferiam no meio da igreja de Colossos. O evangelho que Paulo escreve é um evangelho que muda a vida, é um evangelho que transforma a vida, é um evangelho que dá esperança ao mundo. E o evangelho falso, estava minando a fé dos irmãos. Nós podemos saber que uma forma de neutralizar os falsos ensinos é mostrando o verdadeiro. Aliás, uma das formas de neutralizar o falso é mostrando o verdadeiro. Recentemente eu estava falando com uma pessoa,
uma caixa de um supermercado e ela disse, olha pastor, essa nota, ele estava mostrando 2 notas de R$50, uma falsa e uma verdadeira. E eu falei, como é que você pode saber que essa é falsa e essa é verdadeira? Ela disse, eu preciso saber a verdadeira, todos os traços, relevos, eu preciso conhecer bem a verdadeira. Eu conhecendo a verdadeira, eu vou identificar a falsa. Só no olhar eu vou identificar a nota falsa. Era exatamente isso, meus queridos irmãos, que Paulo estava escrevendo à igreja de Colossos. Ele estava mostrando o evangelho verdadeiro para que eles pudessem olhar para o falso e não ser levado por aqueles ventos de doutrina falsa, porque o próprio Paulo escreve que o que estava sendo difundido na igreja era a doutrina de vãs sutilezas, era a filosofia de vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e não segundo a Cristo. E Paulo começa a mostrar que Jesus Cristo era supremo. Ele vai numa linha no livro de Colossenses, onde ele começa a trilhar por 3 princípios ou 3 colunas importantes que enaltece a grandeza de Cristo. Ele diz que Jesus Cristo, ele mostra a supremacia de Cristo. Ele mostra também a suficiência de Cristo. E ele mostra a centralidade de Cristo. Então vamos olhar esses 3 termos e vamos caminhar por ele. Quando Paulo diz, mostra a supremacia de Cristo, ele está dizendo que Cristo está acima de todos. Porque os ensinamentos que eram difundidos na igreja de Colossos estavam colocando Cristo a nível desses ensinos abaixo. E Paulo disse, não, Deus é supremo, a supremacia de Cristo, Deus criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele começa a carta escreve com esse propósito. E aí ele fala também da centralidade, da suficiência de Cristo. Ou seja, a centralidade enaltece, a supremacia enaltece Cristo, coloca Cristo acima de todos. A suficiência de Cristo, ele estava dizendo que não precisava de nenhum outro aditivo para que o Evangelho continuasse. Ele diz que Cristo era suficiente, solos Christus, só Cristo somente, nada mais do que Cristo. Tudo que você coloca do lado de Cristo ali passa a ser falso. Então o Evangelho que ele tem um aditivo, outra coisa além de Cristo, ele se torna um evangelho falso, um falso evangelho. E Paulo diz que Cristo é suficiente, a suficiência de Cristo. Também ele mostra a centralidade de Cristo, que Cristo está no centro, tudo converge em Cristo, tudo Cristo está no centro de todas as coisas. Então vamos caminhar por esses 3 caminhos, que é a supremacia, que é a suficiência e a centralidade de Cristo. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, nós vamos ler, começar do versículo 23, capítulo 1, versículo 23, onde o apóstolo Paulo diz, Colossenses, capítulo 1, versículo 23, leia aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 23, ele diz, se é que permaneceste na fé, alicerçado e firme, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado em toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. E aí ele entra no versículo 24, ele diz, agora me regozijo no meu sofrimento, por vir a promover que nos resta a das aflições de Cristo, e da minha parte em favor do Evangelho da igreja. Nós vamos parar por aqui um pouco e nós vamos tentar entender o que Paulo estava falando, e nós vamos
A nossa exposição ela começa a partir do versículo 23, ela vai até o 29, quando o apóstolo Paulo ele mostra para 3 pontos importantes. E o primeiro deles, nós vamos ver aqui no versículo 23 a 25 que eu li. Paulo ele começa agora a mostrar a importância de se manter firme no Evangelho. Paulo ele está mostrando à igreja de Colossos a importância de se manter firme no Evangelho. No versículo 23 ele vai dizer: se é que tendes conhecido, né, se na verdade permaneceis firmes na fé e não vos afastando da esperança. Então a preocupação de Paulo, meus irmãos, para a igreja de Colossos era que no meio de toda aquela confusão religiosa, de credos, aqueles irmãos de Colossos se mantessem firmes na fé. Paulo estava encorajando, ele começa com a palavra de encorajamento, dizendo: irmãos, continue firme na fé. Continue firmes na fé. E esse era a principal preocupação. Aqueles irmãos estavam sendo bombardeados diariamente por ensinamento falso. Paulo está lá na prisão, Paulo está preso em Roma, mas ele tinha uma preocupação com aquela igreja. E a primeira preocupação que ele destaca aqui no versículo 23 a 25 é que aqueles irmãos se mantessem firmes. Não seria, meus irmãos, essa nossa preocupação como pastores, como líderes, como igreja, como membros? Não seria essas recomendações que nós daríamos a alguém, a um irmão? Meu irmão, continue firme. Por mais que estejamos passando por momentos difíceis, mas continue firme. Por mais que sejamos bombardeados por ensinamentos falsos, por crises, permaneçam firmes. E essa era a preocupação, e a palavra de encorajamento de Paulo era: continue firme. O apóstolo Paulo também, ele escreve, quando ele escreve a igreja aos Gálatas, a igreja da Galácia, ele escreve algo muito parecido quando ele está escrevendo aos Colossenses. Quando ele, no capítulo 3 de Gálatas, ele estava escrevendo também para uma igreja que estava tendo problema por falsos ensinos novamente. Essa é a ferramenta que Satanás tem usado para neutralizar, para minar a fé da igreja cristã, a igreja de Cristo, é promovendo os ensinamentos falsos. E por mais que a gente tente falar sobre isso, mas de certa forma isso traz um peso no coração, que muitas igrejas hoje elas estão acatando esses ensinamentos falsos. Elas estão recebendo e estão absorvendo esses ensinamentos falsos. Então Paulo está escrevendo à igreja de Colossenses, ele diz no capítulo 3, versículo 1, ele diz: ó insensatos Gálatas, ó Gálatas insensato, quem vos fascinou para não obedecertes à verdade a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só queria saber uma coisa de vocês: recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Que palavra dura para Paulo, né? Paulo. Mas essas palavras duras que Paulo estava externando era trazido pelo peso, o sofrimento, a angústia que ele estava passando no coração em ver uma igreja de Cristo sendo bombardeada, sendo minada por ensinamentos falsos. Então aquilo trouxe uma preocupação para ele, de forma que ele coloca essas palavras pesadas, chamando insensatos. Vocês começaram no Espírito, começaram bem, mas agora vocês estão sendo levados por ensinamentos falsos. Era mais ou menos o que estava acontecendo em Colossos, meus irmãos. Era mais ou menos o que estava sendo em Colossos, e é mais ou menos também o que está acontecendo nos dias de hoje.
Muitas igrejas hoje elas estão sendo minadas por ensinamentos falsos. Hoje as igrejas elas estão aderindo a estudos, pregações, e hoje é tão fácil a gente abrir o YouTube ali e acessar o YouTube e ver ali, baixa ali. E muitas pregações, dessas pregações, elas são levadas para o lado que o evangelho não tem compromisso. Ou seja, a maioria das pregações hoje estão sendo antropocêntricas, mostrando que o homem está no centro. Lembra que o caminho que Paulo está levando a igreja de Colossos é na centralidade de Cristo? Tudo centrado em Cristo? Pois bem, nas pregações que nós ouvimos hoje, o homem toma esse lugar de Cristo e tudo é voltado para Cristo. Aliás, tudo é voltado para o homem. O homem é poderoso, o homem pode tudo, o homem é perfeito, o homem é raridade, o homem acaba sendo tudo no homem. As músicas, infelizmente, eu falo isso com pesar no meu coração, mas hoje as igrejas estão sendo doutrinadas por músicas. E músicas de cantores que não conhecem teologia. Que a sua teologia acaba sendo antropocêntrica. E nós cantamos isso, sem saber, sem estar acompanhando tudo isso, sem saber, sem discernir. Nós pegamos no YouTube mensagem, palestras, aonde o homem acaba sendo o centro. Hoje a maioria das pregações que nós ouvimos no YouTube hoje, salvos alguns, com algumas exceções, mas a maioria são de coach. Homens que estão ali levando uma mensagem pragmática, levando um evangelho que dê resultado de imediato, que mexa com a emoção das pessoas. Esse é o evangelho que hoje está sendo pregado. Mas sabe, Paulo ele está falando, e parece que vem na mente de Paulo uma palavra que Lucas relata no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 11, onde ele cita um grupo de irmãos da cidade de Bereia, a igreja de Bereia, numa cidade pequena. Ele diz que os irmãos de Bereia, isso está em Atos 17, 11, que os irmãos de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica. E ele vai dizer por que essa nobreza, por que eles são considerados nobres? Porque eles recebem a palavra e não somente recebem, mas vão verificar se realmente é assim. Entende agora, meus amados? Por que aqueles irmãos são nobres? Por que Deus chama eles de nobres? Porque eles são apegados à palavra. Eles vão verificar. Eles vão ver se aquela música que estão cantando tem teologia bíblica. Eles vão ouvir se aquelas músicas não estão levando para um outro caminho. Hoje nós estamos com um grande problema, as igrejas brasileiras estão com um grande problema de verificar se realmente as letras que nós cantamos de música estão embasadas na palavra de Deus. Se as pregações que nós cantamos estão embasadas na palavra de Deus. Hoje existe mais palestra do que pregação, e eu acredito que você sabe a diferença de pregação para palestra, né? Então hoje temos mais palestrantes do que pregadores da palavra. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, diante de toda essa confusão que estamos tendo, permaneçam firmes. Não deixe que a sua fé seja minada. Não deixe que a sua fé seja minada e venha enfraquecer. Permaneça firme. E aqui eu queria destacar três pontos importantes desse versículo 23. Eu queria trazer aqui 3 considerações, 3 aplicações para esse versículo 23. Onde diz, primeira parte do versículo 23, Paulo diz, dá uma palavra para aqueles irmãos para que eles permaneçam firmes na fé.
para que eles permaneçam firmes e alicerçados na fé. A primeira palavra que de Paulo destaca para aqueles irmãos, permaneçam firmes. Não abandone o Evangelho. Não abandone a sua fé. Nós estamos passando por problemas, mas não deixe que a sua fé seja minada. Permaneça firme. E esse é o aconselho pastoral de todas as igrejas que é comprometida com o Evangelho. Meus irmãos, permaneçam firmes. Essa era a oração de Paulo, permaneçam firmes. Essa era a oração dos apóstolos, irmãos, permaneçam firmes. E essa precisa ser as nossas orações nos dias de hoje. Irmãos, permaneçam firmes. Firme no Evangelho de Cristo Jesus. A segunda consideração, a aplicação que eu queria trazer nesta manhã, aliás, nesta noite, que Paulo disse, ainda no versículo 23, não se afaste do ensino do Evangelho. Aliás, não se afaste da esperança do Evangelho. A segunda aplicação que Paulo dá àqueles irmãos, a primeira é não desista, continue firme no Evangelho. Segundo, ele diz, não se afaste da esperança do Evangelho. Lembre que é importante citar que a esperança que Paulo relata, que Paulo cita aqui, não é somente nesse texto, mas em outros textos você vai encontrar Paulo falando da esperança. E essa esperança que Paulo está falando aqui não é esperança humana, não é esperança deste mundo, não é esperança que venha a ser focada neste mundo. Pois o mesmo Paulo vai dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, ele disse, as nossas esperanças se limita apenas nesta vida, nós somos mais dos miseráveis. Ele disse, as nossas esperanças, meus irmãos, se limita apenas no que nós estamos vendo hoje, nós somos mais os piores dos miseráveis. Porque o Paulo está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando, essa esperança, ela não é focada neste mundo. Não é uma esperança em que você está esperando uma melhoria por parte do governo. Não é uma esperança que eu espero que esse mundo mude. Não é uma esperança que eu acredite que a criminalidade, a corrupção vai acabar. Não é uma esperança de um Brasil novo por meio de um governante. Não é uma esperança que eu vou ser próspero neste mundo. Não. A esperança que Paulo está falando, meus irmãos, não é nada disso que se resuma a este mundo. Mas o Evangelho, Paulo está falando na esperança do Evangelho. A esperança que o Evangelho nos dá. E quando nós olhamos para a esperança do Evangelho, nós vamos ver que o Evangelho nos mostra uma esperança não para este mundo, mas para um mundo vindouro. Uma esperança na eternidade. Uma esperança com Deus. Uma esperança, e o Evangelho ele nos descortina isso. Interessante que o Evangelho ele tira as cortinas. Ele abre os portais da eternidade e nos faz enxergar além deste mundo. Ele nos faz ter esperança de uma vida com Cristo após a morte. Ele nos faz acreditar que o que Deus tem reservado para nós não é que nós não somos deste mundo. E que nossas esperanças não está baseada neste mundo. A nossas esperanças não se limita apenas neste mundo. Mas as nossas esperanças estão na palavra do Evangelho. E quando olhamos para o Evangelho, nós vamos ver que as esperanças que Paulo está falando é aquelas esperanças que Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo de 1 a 5, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Uma das esperanças, a esperança que Jesus Cristo chama a casa de meu Pai, e que tem morada, e que todos os dias nós estamos indo,
E diante disso, nós não vamos temer a morte, não vamos estar preocupados com amanhã, não vamos ter medo, não vamos nos entristecer quando um irmão parte para a eternidade. Eu sei que a tristeza ela é nata do ser humano, nós podemos ter essa tristeza momentânea, mas nós vamos ter esperança que ele vai estar com Cristo. Esperança é aquela palavra que Jesus Cristo deu quando os dois ladrões estavam no ato da crucificação, dois estavam lado a lado, e um daqueles ladrões diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor Jesus olha para aquele ladrão e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É essa esperança. É aquela esperança que João diz lá no livro de Apocalipse, quando ele cita a Nova Jerusalém, ele diz: vi novo céu e vi nova terra, no qual habita a justiça. Essas esperanças, meus irmãos, é aquelas esperanças que Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 25, quando ele diz, quando Jesus Cristo, ele cita dois grupos de pessoas que estão no lado direito e no lado esquerdo. E ele diz para o lado direito, ele diz, comparando dois grupos de ovelhas, de cabritos, de bodes, ele diz: aos que estiverem à sua direita, meu Pai dirá: vinde bendito de meu Pai, entrai e tomai posse do reino, que está preparado desde a fundação do mundo. A esperança, meus irmãos, é aquela que Paulo diz em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. São essas esperanças que os nossos olhos devem ficar atentos todos os dias. São essas esperanças que Paulo está dizendo: irmãos, não se afaste dessa esperança. Não deixe que essas esperanças morram no seu coração. Não se afaste dela, porque é nela que nós estamos seguros. É aquela esperança que Paulo diz também lá em 1 Coríntios 2:9, quando ele diz: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não entrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esperança, não se afaste da esperança, meus irmãos. Nós estamos vendo aí pessoas morrerem todos os dias. Nós estamos vendo o mundo ir cada vez mais de mal a pior. Nós estamos vendo aí que as vacinas, nossas esperanças estavam nas vacinas, mas hoje as vacinas já não vai ter para todo mundo. As nossas esperanças estavam na descoberta dessa vacina. Hoje, parece que hoje nós nos sentimos frustrados. As nossas esperanças estavam nos cientistas, mas hoje eles não dão mais um retorno positivo para a humanidade. Nossa esperança era que esse vírus, esse ano de 2021, tivesse acabado, mas parece que ele está se renovando cada dia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as nossas esperanças neste mundo não é essa a esperança que Paulo está falando. Se nós formos baseados nas nossas esperanças nesse mundo, nós vamos viver uma vida frustrada todos os dias. Nós vamos viver uma vida frustrada. E não é isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina que a nossa esperança é no Evangelho. Por isso que Paulo diz: permaneçam firmes. Paulo diz: não se afaste da esperança. E terceiro ponto que Paulo está falando aqui no versículo 3, eu até citei isso já, mas a terceira consideração e aplicação que Paulo está se referindo aqui no versículo 23 é: não se afaste do ensino do Evangelho. Não se afaste. E isso vai depender minha esperança. E desse ensino do Evangelho vai depender eu permanecer firme no Evangelho, na fé. Através eu não me afastando do Evangelho, do ensino, eu vou continuar com as minhas esperanças. Os dois pontos iniciais dependem desse ponto principal, o último ponto, que é permanecer no ensino do Evangelho. Se eu não me afastar do ensino do Evangelho, eu vou ter esperança e eu vou permanecer firme. Mas sabe, meus irmãos, a preocupação de Paulo era que aquela igreja de Colossos não absorvesse aqueles ensinamentos falsos, mas permanecesse centrada na palavra, no Evangelho. E hoje,
uma das maiores preocupações que nós temos como pastores. Eu digo isso porque eu tenho visto muitos relatórios onde os pastores dizem que estão perdendo membros porque estão ensinando a palavra. Deveria ser o contrário. Deveria ser, as pessoas deveriam amar a palavra, o ensino genuíno, o verdadeiro evangelho que emana da palavra de Deus. Hoje as pessoas estão muito ligadas ao seu bem-estar, alguma coisa que venha a massagear seu ego, alguma coisa que venha de encontro àquilo que ela quer ouvir. Nós somos chamados como pastores não para falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Nos pastores, os servos que anunciam a palavra de Deus foram chamados não para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir. Então Paulo está falando aqui desse evangelho. Então o primeiro ponto era a importância de se manter firme no evangelho. E eu acabei não falando sobre a ideia central, né, do nosso texto aqui. E a ideia central é: a sublime riqueza do evangelho vai me manter com as esperanças da eternidade. A sublime riqueza do evangelho vai me manter firme nas esperanças da eternidade. Então essa é a nossa ideia central. Vamos mais adiante, meus irmãos. Nós vamos falar agora sobre o versículo 26 e o versículo 27. Primeiro ponto, primeiro bloco lá, Paulo está falando sobre a permanência do cristão firme. Agora, o versículo 26 e o 27, Paulo vai falar sobre o mistério do evangelho. Ele vai dizer no versículo 26, ele vai dizer o mistério que outrora estava oculto de todos os séculos e de todas as gerações, e agora foram manifestas aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo fala que o evangelho era um mistério, o mistério do evangelho. Mas como o evangelho é um mistério? Paulo está se referindo aos irmãos lá do Antigo Testamento, que no Antigo Testamento o evangelho ele não tinha o conhecimento pleno que nós temos hoje. No Antigo Testamento, todos os crentes lá do Antigo Testamento, eles foram salvos pela graça de Deus. Não era diferente da nossa salvação de hoje. Eles não foram salvos pela obra, eles foram salvos pela graça. A graça de Deus foi desde o primeiro salvo e será até o último salvo. Deus não muda o seu plano de salvação, é pela graça de Deus. Só que os irmãos do Antigo Testamento, eles não tinham esse conhecimento pleno que nós temos hoje. Eles conheciam o Evangelho de forma fragmentadas. Nós vamos ver que em outros textos, 1 Coríntios 2 e 7, depois você pode ver na sua casa aí, Romanos 16 e 25 vai dizer que o Evangelho era oculto lá no tempo passado, mas foi revelado agora. Sabe, meus irmãos, os cristãos do Antigo Testamento, Abraão, todos que foram salvos, começando lá por Abel, que ofereceu o sacrifício ao Senhor, e todos foram salvos pela graça de Deus. Mas quando chega no tempo de Abraão, quando chega nos patriarcas, Moisés, eles começam a ter algumas figuras que posteriormente iam ser tudo resultado, tudo voltado a Cristo. Tudo simbolizava Cristo. Mas eles tinham algumas figuras, como no tabernáculo tinha o altar, que eles, uma mesa, que eles colocavam os animais ali para ser queimado. Tinha uma pia batismal, onde o sacerdote lavava as mãos. Tinha as cortinas.
tinha dentro do Santo dos Santos, tinha a arca, os candelabros, tudo isso simbolizava Cristo. E eles fazendo essas oferendas, esses sacrifícios, eles estavam, cada vez que eles levavam um animal para ser sacrificado e derramava aquele sangue, aquele animal simbolizava o sangue de Jesus Cristo que viria depois. Quando eles levavam um animal inocente para ser sacrificado, aquele animal significava Cristo. Era um símbolo de Cristo ali. Aquele animal não salvava eles, o sangue daquele animal não salvava, era Cristo que salvava. Então, quando os crentes do Antigo Testamento, eles olhavam para frente, para o sacrifício que viria. Hoje, nós como cristãos da era da graça de Deus, agora do Novo Testamento, para cá, nós olhamos para trás o que foi feito, o sacrifício de Cristo. Eles olhavam para frente porque Jesus ainda não tinha sido crucificado. Nós olhamos para trás porque Jesus já foi crucificado. Então eles olhavam para frente e nós olhamos para o sacrifício que foi feito atrás. Então, no meio da história tem um sacrifício que resume toda a história humana. Cristo dividiu a história humana antes e depois. Então aqueles irmãos, eles não conheciam de forma plena, eles faziam em um ato de obediência, mas eles não tinham um conhecimento pleno. E Paulo vai dizer que esse evangelho era oculto para eles, porém revelado para nós hoje. Hoje nós conhecemos o evangelho pleno, hoje nós conhecemos a plenitude do evangelho, a eficácia do evangelho, o poder do evangelho, a ação do evangelho. Hoje nós conhecemos porque nós temos a palavra escrita, eles não tinham. Por isso que para eles, Paulo diz que o evangelho era oculto e foi revelado a nós, os santos de Deus. E ele vai dizer no versículo 26, ele vai dizer, aliás, no versículo 27, ele vai dizer que esse evangelho é Cristo em vós, a esperança da glória. Mais uma vez ele fala de esperança da glória de Deus. Ele vai dizer que Cristo, nesse evangelho, se resume em Cristo em nós. Paulo diz, não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, que o evangelho, ele era um evangelho oculto para aqueles irmãos, mas que foi revelado para nós cristãos. E por causa desse evangelho, Paulo vai dizer no versículo 28, o objetivo de tudo isso, ele vai dizer no verso 28, ele diz, a quem anunciamos e admoestamos a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Ele vai dizer que o objetivo do evangelho, desse evangelho que era oculto, desse evangelho que foi revelado para nós, o objetivo dele é trazer todo homem a conhecer a Cristo. Ensinando, diz aqui o versículo 28, anunciando o evangelho a todo mundo e admoestando. Esse anúncio cabe a nós, como igreja, anunciar o evangelho, dizer para o mundo que as esperanças não é isso que nós estamos vendo hoje, mas a esperança está na eternidade. O evangelho diz que aqui que cabe a nós, como igreja, anunciar o evangelho, falar do evangelho, proclamar o evangelho. Paulo vai dizer ainda, ensinando a todo homem, sem distinção de classe, cor, cultura. Paulo vai dizer aqui que apresentando a todo homem perfeito em Cristo, esse é o objetivo do evangelho. Paulo usa o termo perfeito aqui, e esse perfeito aqui não é sinônimo de perfeição. Esse perfeito que Paulo se refere tem sinônimo de maturidade, de conhecimento, a que todo homem seja,
que nem ele diz lá no livro de Efésios capítulo 4, que ele diz que todo homem chegue à estatura da plenitude de Cristo. Então o Evangelho, ele tem essa ferramenta, essa instrumentalidade de levar o homem e apresentar todo homem perfeito em Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho, meus irmãos. Trazer a igreja de Cristo a essa plenitude. Trazer a igreja de Cristo a essa maturidade, apresentando o perfeito em Cristo. Paulo estava na prisão, mas ele estava preocupado em apresentar todo homem perfeito em Cristo. É por isso que ele começa no início tentando neutralizar essa onda do evangelho falso que estava sendo divulgado na igreja de Colossos. O objetivo do evangelho que Paulo explica aqui é que todo homem seja a perfeição de Cristo. Que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. E aí ele vai dizer, no versículo 29, para fechar esse bloco, ele vai dizer: e para isto também trabalho. Eu vou ler aqui na versão atualizada. Eu estou com duas versões, corrigida e atualizada, mas eu gostaria de ler aqui na versão atualizada, que ela dá um foco maior. Ele diz, versículo 29, ele diz: para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em nós. Eu gosto mais dessa tradução atualizada porque ela dá um foco mais importante, assim, mais força. Essa palavra afadigo tem o sentido de um trabalho incansável, um trabalho até chegar a um esgotamento físico. E era isso que Paulo fazia. Trabalhava até se esgotar fisicamente, emocionalmente, com o objetivo de levar todo homem ao conhecimento de Cristo. É isso que Paulo estava falando. Ele disse: eu me afadigo, eu trabalho. E as prisões que ele estava vivendo era por causa disso. As restrições, as privações que ele teve, os perigos que ele passou, era focado nisso, levar todo homem ao conhecimento de Cristo. E esse, meus irmãos, é o nosso objetivo como pastor, como ministro de Cristo. É levar todo homem ao conhecimento de Cristo. Por isso que o trabalho pastoral precisa ser muito importante, e precisa ser feito com dedicação, com esmero. O pastor hoje, ele não trabalha só os dias que ele está lá na igreja. O trabalho do pastoral é 24 horas por dia. Ele precisa estar se dedicando ao máximo, derramando lágrima ao máximo, chegando ao esgotamento físico, para que todo homem chegue ao conhecimento. Ele precisa estar ali se derramando diante de Deus ao conhecimento, afadigado no conhecimento, no estudo da palavra, para que todo homem chegue ao pleno conhecimento de Cristo, seja apresentado a Cristo. Então, meus amados irmãos, eu só queria deixar algumas aplicações antes de finalizar esse texto. A primeira delas é a importância de nos mantermos firmes. Crentes, manter firme diante das dificuldades. Esse foi o sinal básico da igreja, da história da igreja desde o Novo Testamento. As perseguições levavam o homem a ser cada vez mais maduro diante de Cristo, fortalecia. E sempre esse foi o objetivo de Deus. Permaneçam firmes diante de tempo difícil. Eu sei que eu e você estamos passando por tempo difícil. Talvez o seu problema seja financeiro, talvez o seu problema seja emocional, talvez seja uma enfermidade,
Talvez seja tantas coisas, tudo junto. Mas o conselho de Deus é que você permaneça firme. Esteja passando o que estiver passando, permaneça firme. O segundo é não se afaste da esperança. Porque se você se afastar da esperança de Cristo, nós tornamos fracassados. Esses dias foi um tempo muito difícil, meus irmãos. E quem mora aqui em Boa Vista conhece, sabe bem, essa semana foi uma semana muito difícil para nós, cristãos, a Igreja de Cristo, onde num dia só, o filho e o pai morreram, foram tomados por Deus. E eu conversando com outro irmão, eu digo, irmão, o irmão sem entender, dizendo, puxa, aquela família é muito forte. Aquela família é forte, ela perderam. Se fosse eu, estava no desespero. Eu falei, meu irmão, o que diferencia esse forte que você está falando? O que diferencia é as esperanças que eles têm em Jesus Cristo. Porque se essa família que perdeu seu ente querido, seus dois, pai e filho, se não fosse cristão, eu digo quase com toda certeza que eles chegariam ao extremo do desespero humano. Eles chegariam, porque é uma dor quase incalculável. Mas sabe por que eles suportaram isso? A família continua suportando? Primeiro, pelas nossas orações, a oração da igreja. Segundo, porque eles têm esperança na glória. Eles estão sabendo que os seus entes foram para a glória. E eles têm certeza que eles vão chegar na glória também e vê-lo. Isso traz um descanso. Isso traz um consolo. Por isso que Paulo está dizendo, em tempo difícil, não se afaste da esperança do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, meus amados. Estamos encerrando o capítulo 1. E você deu para ver que são lições maravilhosas que o livro de Colossenses nos traz. Semana que vem nós vamos entrar no capítulo 2 de Colossenses. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida. E a minha oração é que nesses tempos difíceis você não se afaste da esperança, você permaneça firme no Evangelho. Vamos orar. Muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder estar falando da Tua Palavra, falando do Teu Evangelho, mostrando, Deus, a importância, Deus, de nos apegarmos ao Senhor nesses tempos difíceis. Que a Tua igreja seja uma igreja triunfante, uma igreja futuramente triunfante, Senhor, mas hoje ela é uma igreja militante, é uma igreja que está na luta, uma igreja que está sendo moldada pelo Senhor, é uma igreja que está sendo lapidada pelo Senhor, é uma igreja que está passando, ó Deus, pelas provas, para que ela seja lapidada, Senhor Deus. E quando o noivo chegar, quando o noivo aparecer, quando o noivo vir buscar, essa igreja estará perfeita, meu Pai, como diz a Tua Palavra, e o Senhor levará-lo para as bodas do Cordeiro, meu Pai. Ó Deus maravilhoso, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Tenham todos uma boa noite, uma ótima semana. E semana que vem nós vamos estar estudando o capítulo 2. Boa noite na paz do Senhor.